Que tipo de herança o golpe de 64 deixou para o Brasil? Que tipo de ranços esse golpe deixou para a população? Para a cultura em geral, né? Acho que volto no começo da nossa conversa, né? Eu penso que a frase do Delfim, e primeiro eu vou fazer o bolo crescer para depois dividir, né? E eles mesmos assumiram o erro depois, né? Que essa concentração de renda que ela gerou e essa destruição da educação, da cultura, porque um regime de exceção é um regime que não permite a contradição. E a contradição, não para ser... ela é o elemento que faz as pessoas se movimentarem, né? Então, é preciso que tem lá os políticos adoram muito, né, o negócio do contraditório que eles sempre usam, mas eu acredito nisso, né? Nessa coisa, não da negativa pela negativa, mas da reflexão, né, que isso permite. E quando você tem um lado apenas, né, veja a imprensa, né, o que ela sofreu. E não só esse aspecto, como também o aspecto de formar pessoas, né? Veja quanto tempo nós ficamos sem manifestações, né? Nós temos assim, os ciclos longos no Brasil. A participação política brasileira é muito pobre, né? Você tem as campanhas diretas já, com foco, né? Depois você tem as caras pintadas, com um foco, e talvez agora, veja, olha quanto tempo depois, que o foco abriu. Não, eu quero mais escola, não, eu quero mais médicos, eu quero desconto a PEC 37, eu estou brigando pela segurança, não quero a Copa. Então, quantas bandeiras apareciam naquelas manifestações? Quer dizer, a classe política brasileira, quer dizer, a nossa democracia é muito jovem, o fato é esse. A ditadura fez com que esse exercício da democracia, que é um exercício que precisa de muito treino, tenha somente 20 anos. E a gente se cobra muito, né? E aí, agora, não, pois vou votar num cara que puxa voto. O brasileiro agora está entendendo o que é eleição proporcional. Parece que está entendendo que, se eu votar nesse cara aqui, eu vou eleger uns 3, 4 que eu não votei, né? Acho que eu citaria esses dois elementos: a cultura barra educação, e a falta da prática política que... Agora, você sabe que tem uma coisa curiosa. Os militares eram nacionalistas, né? Grande parte da integração do território nacional, porque acho que tá assim, né? Nem todo militar é mal, né? Acho que você tem lá aquele... não dá para generalizar. Tinha o mínimo de noção de valorizar o que é nosso, né? E o Brasil também, se não me engano, foi a única ditadura militar que teve, entre aspas, alternância de presidentes, né? Sim. Que era o... dá para ser, porque as outras ditaduras eram personalistas, Pinochet, Stroessner, né? Eram mais centradas no próprio general, né? No próprio militar. E quando você vê, por exemplo, a Folha de São Paulo chamar, um tempo atrás, a ditadura de dita branda, e você ter também jovens hoje de 18, 20 anos e dizer que o Brasil precisa de um golpe militar de novo, o que você pensa sobre isso, sobre esse aspecto agora de pensamento? Asco. Sinto asco, né? Quer dizer, querer... Eu escrevi isso outro dia numa rede social. Eu não tenho nada contra militar. Militar pode governar? Pode. Desde que se submeta ao voto, né? Como todo mundo, né? Então, qualquer forma de golpe, seja de esquerda, de direita, de centro, ele é contra o princípio da vontade da maioria, né? Então, não é uma tese contra algum setor em princípio, deixar que a maioria... Nós sabemos que a democracia ela tem problema. 51 a 49 é um drama. Eu não gosto de 51 a 49, porque falar sou legítimo. É o que acontece na Venezuela. É um país em choque hoje, não vamos dizer quem está certo e quem está errado, mas a eleição lá foi 50 a 49, não foi nem a 51. Então você tem um país dividido, né? E isso cria um embate doloroso. Agora, tem que ter eleição. Se deu 50 a 49, lamento venezuelanos, lamento Capriles. Eles têm, que jeito que foi. Enfim, isso é uma outra coisa que a gente vai ter que aprender a ter controle, né, e transparência cada vez maior, né? Agora, não acho que foi uma ditabranda, está aí a Comissão da Verdade, cada dia mais revelando coisas que estavam sujas. Eu, quando dava aula, falava em 150 desaparecidos. Agora se fala em 440. A Comissão da Verdade revelou isso para mim.
né? Talvez até eles já soubessem, mas os livros de história, o meio mundo acadêmico falava em 150, agora se fala em 440. Então, a Comissão da Verdade presta um serviço muito importante aí, né, para A gente vê também esse general Paulo Malhães, que denunciou tudo e acabou sendo assassinado também. Agora vieram com cala-boca aí, dizendo que foi um caseiro, que tinha sal. Não tem como a gente adivinhar. Isso é meio... A gente não vai... A lei da anistia de 79, ela, infelizmente, foi a única que fez isso, né? O único país aqui da América do Sul que não revisitou o seu passado e não condenou. Então, toda vez que você toca nesse assunto, parece que mexe com alguns... Não, por que você vai fazer justiça agora? Que história é Tem essa? muita gente que ainda não quer abrir... Abrir esses... Agora também essa gente tá tudo... né? Quantos anos tem, né? Para morrer já. Eu acho que o papel de culpar... Talvez se encontrar um ou outro, comprovadamente, tudo bem, bote na cadeia. Agora, esse é o papel da Comissão da Verdade, eu sou muito entusiasta. Acho que pena que ela tem duração de 2 anos só, porque para mim ela tinha que ser uma comissão permanente da verdade, porque precisa de muito tempo, muita gente habilitada para pesquisar, tem muito material, não vão dar conta. Né? E outro assunto também, que a gente já falou agora um pouquinho, é as diretas, né, que está completando 30 anos agora. Eu queria ligar um pouco as diretas com as eleições de 89, que vão fazer bodas de prata, aí 25 anos. Nessa parte da história das diretas, o personagem principal foi mesmo Ulisses Guimarães, junto com o Tancredo, ou teve mais gente envolvida nisso? Então, Você participou quando jovem também, né? Foi muito timidamente, porque eu sou bem jovem, né? Então, né? Mas, assim, havia esse movimento havia nos grandes centros na cidade. Na época eu morava em Pindamonhangaba. Os comícios. Então, depois eu que fui para São José, depois fui para São Paulo. Mas o que existe, de fato, é o seguinte: Ulisses não era um homem bem visto, né? Porque ele passou o tempo todo aí como sendo a pedra no sapato da ditadura, né? Então, Ulisses é o grande homem do PMDB, né? O Tancredo sempre o homem de cima do muro, né? Tanto que você sabia que o Tancredo foi primeiro-ministro do Brasil? Lá naquele episódio, em 61, o Tancredo foi não, nem lá, nem cá, nem golpe, nem nada, nem João Goulart. Ele assumiu, mas ele ficou pouco tempo. Então, aquele político mineiro que não quer... Né, eu não quero ficar falando muito do Tancredo porque pode fazer associação a outras coisas, mas enfim, ele é uma figura aí muito mais para o conservador, né? Tanto que o Conte, que representava o Roda Viva, Mário Sérgio Conte, ele tem o Notícias do Planalto. Foi. Não sei se você já leu. Já li. É fantástico aquele livro, porque ele mostra como é que um canal de televisão não queria aí Ulisses, porque via no Ulisses um problema para ele. Porque, legitimamente, quem deveria ser eleito em 89 se há uma sequência, uma fila política que se fala. Na política usa muito essa expressão, né? Existe uma fila. Quem é que foi que está lutando há mais tempo, depois vem o outro e tal. E Ulisses era o primeiro da fila, porque ele tinha, de certa forma, aberto mão lá na campanha de 85, quando o Tancredo foi eleito, né? E agora era a vez dele, né? Mas um grande canal de televisão não quis que isso fosse dessa forma e fabricou o Collor, né? Então, agora, da política brasileira. Nós temos vários casos, como o Lacerda, que nós citamos, que quis ser presidente, o Antônio Carlos Magalhães, uma outra figura que quis ser presidente. A vaga é para um só, né? E isso depende muito do quarto poder ou de outros poderes econômicos que possam definir. No episódio das diretas já, e que acaba culminando com a eleição do Tancredo em 85, né? Porque as diretas foram votadas em abril de 84, mas já em janeiro de 85 você tem eleição indireta. Né? Mas aí a escolha do Tancredo foi uma escolha... Contra o Paulo Maluf. Né? Contra o Maluf. Né? O Maluf já estava lá. O Maluf venceu Mário Andreasa na convenção do antigo PDS. Né? E, assim, aquela foi um nome, tanto que o Sarney, veja bem, o Sarney era o presidente do PDS, abandona o barco do Maluf, vem fundar o PFL, né?
e vira vice do Tancredo. Então, o Tancredo não representa uma ruptura, né, completa com o sistema. Foi um acordo. É um acordo de cavalheiros com uma continuidade meio que civil, né, daqueles que não iam. Tanto que foi um desastre o governo do Sarney, né, em termos de inércia econômica. Mesmo se fosse o Tancredo, o governo seria também um desastre. Acho que o debate constitucional travou muito, né? Porque logo em 86 você tem uma eleição que cria uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia, isso é um problema grave que o Brasil carrega até hoje. O que ela faz? Ela fala, um executivo muito forte, isso foi o nosso problema. Vamos fazer um legislativo muito forte. E hoje, né, esse presidencialismo que se fala de coalizão, que chama, né, é refém desse Congresso, né, cada vez mais. Você acabou de perceber a reforma ministerial, não vamos votar o Marco Civil da internet. Imagina que os caras estavam barganhando o Marco Civil da internet, que é uma conquista brasileira para o povo brasileiro, em cima de uma reforma ministerial. Então, o Congresso, isso é muito importante. Mas o grande recado hoje, olha, não é só uma eleição para presidente da República, é uma eleição para o Poder Legislativo. E isso o brasileiro precisa se debruçar com muito cuidado agora em 2014. Acho que isso me deixa muito preocupado. Acho que esse é um avanço fundamental. Nós temos que renovar o que está acontecendo lá, porque é lamentável esse fisiologismo, essa troca de cargos. Eu acho isso... Agora falando um pouquinho sobre as eleições de 89, que você falou sobre essas manipulações e tudo, não falando especificamente de candidatos, especificar um ou outro, mas desde aquela eleição de 89, quando o Brasil tinha 22 candidatos a presidente, o Brasil vem aprendendo, se esforçando em aprender a ser um país democrático com eleições a cada 4 anos? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, não tenho dúvida disso. Não tenho, acho que a gente precisa da reforma política, exatamente porque a Constituição e o cenário político que foi construído pela Constituição de 88 é de ressaca da ditadura. Agora nós temos que, porque aí a gente aprendeu nesses 20 anos, agora está na hora de parar e falar, onde é que nós erramos? Então agora nós temos que fazer uma reforma, não é uma revolução na política, mas é uma reforma que aproxima o eleitor do seu candidato ou do seu político efetivamente. Porque é só assim, com essa válvula de pressão bombando o tempo todo, que eu acredito que isso é no mundo todo. A questão da representatividade, ela não é a primavera árabe, está aí. Os Estados Unidos passa por isso também, a Europa passa por isso. Não acho que seja um problema de nosso, não. É uma crise de representatividade do mundo contemporâneo que precisa aproximar o eleitor do seu político, né? Agora, nós aprendemos com o erro e precisamos rever, né? E aí acho que é uma clemência, né? Precisamos de reforma política. Agora, eu, por exemplo, vou escolher meu candidato e falar, escuta, você vai tentar apresentar uma proposta de reforma política? Não, então estou fora, você eu não voto. Eu acho que esse é um critério que eu vou escolher para poder criar o meu candidato, né? Você não vai fazer? Vou apertar, porque acho que a gente tem que propor isso, senão... Como é que faz? E tem como fazer uma comparação, mesmo que seja um exagero, mas comparar as manifestações do ano passado com as diretas e com os caras pintadas? Não. Você sabe que atualmente eu dou aula para concurso público, alguém presta concurso público, né? E existe essa pergunta caiu numa prova, né? Se há como comparar. Não há, exatamente por causa das bandeiras e da liderança partidária, né? Eu tive que estudar muito isso aí para dar aula sobre esse assunto. Você tem uma liderança política partidária na campanha das diretas, né? Você tem uma liderança política partidária na campanha dos caras pintados e você não tem liderança, né? Porque é um movimento social que começa a brincadeira e depois vai entrando passe livre, começa no passe livre, depois vai entrando no PEC 37, depois entra a mãe daquele filho que foi atropelado por um alcoólatra e também está achando que tem área que é justiça, os professores do Rio de Janeiro. Então, virou para explicar isso, eu falo, é como se for fazer uma feijoada, né? Todo mundo sabe por que a feijoada é boa, porque tem vários ingredientes diferentes. Agora, o que a PEC 37, que é feita pelo Ministério Público de Promotores, tem a ver com o movimento passe livre? No entanto, os dois estavam na rua, né?
E quem é que estava liderando? Era o PT, era o PSOL, o PSTU? Não, não era. Era o PSDB? Não era. Né? Por isso também elas ficaram muito sem rumo. Até porque a internet mobilizava rapidamente e você não tinha aí naquela do dia 17 de junho em São Paulo, que tem 65 mil pessoas na rua, uma vai para o Palácio dos Bandeirantes e outra para a Paulista. Né? E ninguém sabia onde é que ia dar. Então, e se você pegar, foram mais de 1.000. Por exemplo, em Pindamonhangaba a briga foi contra a Câmara Municipal, porque queriam aumentar o número de vereadores e aí as pessoas se manifestaram. Enfim, cada localidade teve... nas cidades sedes da Copa das Confederações, o evento acontecia próximo dos estádios. Esse negócio dessas manifestações deu um trabalho estudar e entender isso aí, porque não tem uma cara. E vai terminando na mão dos black blocs, que também não tem nada a ver com vandalismo. Vandalismo é outra história. O black bloc surgiu nos anos 70, lá na Europa. Né? Eles entendem que o capitalismo é violento, não estou justificando, mas é preciso entender, porque a polícia fazia um serviço errado. A polícia ficava esperando o black bloc vir daqui e elas paravam aqui. O que o black bloc fazia? Atacava aqui. Tanto que agora os movimentos... Eu fui ver, eu moro no centro de São Paulo, a polícia cerca, porque ela entendeu que eles lutam contra o capitalismo. Então ataca o banco, ataca a loja de carros importados, a grande magazine. Até isso foi preciso fazer, treinar a polícia, capacitar a polícia para ela entender o que estava acontecendo ali. Então, é muito diferente. Não dá para dizer que... Não dá para comparar, mas é uma coisa fundamental e que a gente, todos os analistas acham, mas também ninguém vai ficar pregando no futuro, que isso vai trazer efeito, sim, nas próximas eleições. Tomara que tenha aí uma presença importante. A gente falou nessa aula sua hoje. Foi muita coisa, muito rápido. Eu falo muito rápido. Não, peço desculpa aí, mas é porque... Foi muito bom. Essa sua aula a gente falou de Getúlio, de Jânio Quadros, João Goulart, Ulisses, Tancredo, falou dos militares. Para você, se você fosse eleger um personagem no Brasil no século XX... Getúlio. Getúlio? Século XIX, Dom Pedro II, século XX, Getúlio, e século XXI me nego, porque não está muito cedo ainda. Getúlio por todas essas razões. Veja, porque é o seguinte, mesmo que quando o Fernando Henrique disse que vai fazer o não Getúlio, ele está usando o Getúlio como referência. Né? Então, em 94, que é o finalzinho do século XX, o Getúlio tem aí essa leitura do próprio Fernando Henrique. Então, ele é uma referência, até porque 30 não tinha, até 30 você não tem um político, porque aquela alternância São Paulo e Minas, né, que você tinha eleição de um, já sabia quem era o próximo, uma pasmaceira, poucas pessoas votavam, e aí você tem a ditadura militar, que também não cria uma figura, sabe? Você perguntar para a molecada quem foi Geisel. Eles não têm. Agora, você fala, já ouviu falar de Getúlio Vargas? Getúlio Vargas já ouvi falar. Já ouvi falar de Jânio Quadros? Jânio Quadros já ouvi falar. Já ouvi falar de Castelo Branco? O regime militar não construiu nomes na política, né? Dentro da situação. Então, eu imagino que, não estou mais uma vez dizendo assim, se é bom ou se é ruim, mas para historiador... personagem. Né? Personagem tem que ser. Né? E o Prestes também, com um certo romantismo, eu colocaria o Prestes aí como uma figura também muito, muito importante, porque ele começa em 22 a luta dele e vem até 89. Né? Ele sobe no palanque do Lula em 89. Então ele passa aí também... aquele documentário velho é muito legal. Depois de tudo que o Getúlio fez para Olga, ele vai apoiar o Getúlio na eleição de 50. E os próprios erros do Prestes, né? O stalinismo dele, né? Essa coisa... Então, eu diria que... E Dom Pedro II por uma questão temporal. O governo de 40 até 89, né? Quase 50 anos do poder, então, meio século na mão dele, né? Tá certo, professor Diogo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Se a gente pudesse ter esse papo assim sempre, né, na vida, assim, a gente, né, sabe, as pessoas querem falar do carro novo, querem falar do mundo digital novo, e é preciso também parar para pensar um pouco isso, porque a história serve para você evitar os erros do futuro, né?
conhecer o presente e ela não tem só o cheiro de mofo, o cheiro de naftalina, não. Ela tem uma vocação para o futuro que é fundamental. Isso que eu, como admirador da ciência, e fiz meu juramento lá, quando tem esse espaço, obrigado. Obrigado pela sua entrevista. Imagina. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.